Olá, minha gente, tudo bem? Então, vamos falar nessa aula sobre repertório na redação do Enem, tá? Qual que é a minha ideia? A gente vai ter meia hora e vai fazer um super apanhado de diversos repertórios diferentes para vocês terem para utilizar na hora da prova. Esses repertórios estão todos organizados em eixos temáticos. São 8 eixos temáticos que guardam ali dentro deles assuntos que podem valer para qualquer tema que a prova do Enem for abordar. Beleza, minha gente? Então, sem mais delongas, porque a gente tem bastante conteúdo para abordar, vamos começar pelo eixo temático inicial, que é o da educação. Peguem caneta, peguem papel, anotem o que for necessário, anotem aquilo que vocês ainda não conhecem, anotem o que vocês conhecem também para poder utilizar nos próximos textos e vamos lá. Começando então pelo eixo central do estudo de redação do Enem, que é o glorioso eixo da educação, galera. Por que o eixo da educação é central? Bem, porque muitos dos problemas sociais do Brasil e do mundo também poderiam ser resolvidos através da educação. Muitos problemas sociais, muitas desigualdades, preconceitos são perpetuados porque a educação acaba sendo um pouco precária, a educação não consegue exercer o seu papel, o seu maior potencial para a sociedade, certo? Então, vários temas do Enem vão estar trazendo a educação como um tema central. Vamos lá então para alguns repertórios concretos para que vocês utilizem na redação do Enem. Vamos lá. Primeiro, Greta Thunberg. A Greta ficou extremamente conhecida, né? Ela é uma ativista ambiental sueca de apenas 18 anos. Talvez agora ela já tenha 19, mas o que é importante a gente saber é que a Greta é muito jovem. Mas, mesmo sendo muito jovem, ela já é uma figura ativa politicamente. E ela fala, né, ela discursa principalmente sobre a questão do aquecimento global, das mudanças climáticas. E por que é importante ter essa referência da Greta, tanto para a educação quanto para o eixo temático do meio ambiente também? Por que é importante? Porque a Greta é uma renovação política, ela representa uma nova voz política no mundo. E essas novas vozes, esses novos cidadãos ativos, só vão surgir por meio da educação. Então é por isso que é importante que a gente continue renovando o nosso sistema educacional. Beleza, gente? Segundo repertório maravilhoso aqui, que vocês com certeza também conhecem, é o repertório da Malala, que também ficou muito conhecida na última década, né? Por também ser uma ativista muito jovem, né? Uma jovem paquistanesa que acabou se tornando o símbolo de resistência contra os talibãs após sobreviver a um ataque em que ela foi baleada na cabeça no regresso da escola, certo? E a Malala lutava apenas por educação, por igualdade, e ela foi baleada, sofreu um atentado. Então, é uma situação horrível e a Malala até hoje, ela continua discursando sobre a importância de se buscar a igualdade, sobretudo por meio da educação. Tem uma frase bem interessante dela que é a seguinte: um aluno, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Né? Baita frase. Lembrando que a gente pode utilizar essa frase como citação direta, mas a gente também pode usar a figura da Malala, né, e fazer ali uma referência que não seja a citação direta dela, mas falar sobre a figura, sobre o que a Malala representa. E o mesmo vale para a Greta Thunberg, e o mesmo vale para os outros repertórios que eu vou trazer aqui. Vários deles se tratam de personalidades que podem ser usadas para exemplificar aquele eixo temático no qual elas estão inseridas. Certo, minha gente? Agora, claro, não poderia faltar, para discutir educação no Brasil e também no mundo, né, o nosso glorioso Paulo Freire e sua clássica frase, que vocês já devem ter visto bastante: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Certo? Lembrando, gente, que o Freire, ele foi um grande educador, um grande filósofo, e ele não é conhecido no mundo da pedagogia apenas aqui no Brasil, ele é conhecido e reconhecido no mundo inteiro. Paulo Freire é uma voz muito importante para se falar de ensino no mundo. Certo, minha gente? Agora uma referência um pouco mais cult, né, para a galera que gosta bastante de música, que gosta de rock and roll, eu trouxe Another Brick in the Wall, né? Em uma tradução livre aqui, o que a gente tem no refrão dessa música que é muito icônico, né? Nós não precisamos de nenhuma educação, nós não precisamos de controle de pensamento. Então aqui a banda está fazendo uma crítica ao sistema educacional,
que limita as crianças e os adolescentes, né? Um sistema educacional que uniformiza, que controla o pensamento e que não acaba exercendo o verdadeiro objetivo do sistema educacional, que é libertar, que é fazer essas crianças se autoconhecerem e assim se tornarem cidadãos ativos no mundo também. Ok, minha gente? Então, Another Brick in the Wall é um baita repertório para a gente trazer também. Por último, eu trouxe aqui também um trecho de uma música do Gabriel o Pensador para trazer para uma música brasileira, que é a música Estudo Errado, tá? Que tá aqui, e na música o Gabriel questiona o seguinte: eu tô aqui para quê? Será que é para aprender ou será que é para sentar, me acomodar e obedecer? Então, de certa forma, ele faz um movimento parecido com o movimento do Pink Floyd, só que agora falando sobre o sistema educacional brasileiro, que também muitas vezes continua sendo bastante antiquado e precisa ser reformado. Certo, gente? Então acabamos o primeiro eixo temático, agora vamos para o número 2, que é o eixo temático da desigualdade. E já começamos com uma pedrada, né? Um filme icônico, que é o glorioso Cidade de Deus, tá? O Cidade de Deus pode ser usado para vários temas, né? E eu incluí ele no eixo temático da desigualdade, porque acho que é uma das grandes temáticas do filme, né? Uma das muitas temáticas que estão sendo abordadas lá. Então, o filme é de 2002, foi dirigido pelo cineasta Fernando Meirelles. Alguns de vocês talvez já tenham lido o livro homônimo também, Cidade de Deus, do Paulo Lins, tá? Também tem o livro do Cidade de Deus. E, para quem já assistiu o filme, né, a sinopse também, na Cidade de Deus, a vida é difícil e perigosa, entre o crime organizado e a violência policial. O filme, narrado por Buscapé, conta as histórias trágicas de vários habitantes da comunidade, seguindo também os esforços do protagonista para realizar seu sonho, ser fotógrafo. Então, o filme ilustra muito essa questão da desigualdade na sociedade brasileira, né, da falta de oportunidades e de como isso acaba virando uma bola de neve, acaba gerando diversas consequências nocivas e perpetuando relações de violência e de pobreza também na nossa sociedade. Cidade de Deus, baita filme, se ainda não olharam, olhem, porque dá para usar em muito tema do Enem. Segundo, também um filme, e é um documentário que está disponível lá na Netflix, que é o 13ª Emenda. Este documentário fala um pouquinho mais sobre a questão ali do sistema prisional americano e fala sobre essa 13ª Emenda, né? Foi basicamente ali uma lei inserida nos Estados Unidos que, de certa forma, escravizava os indivíduos, né? Acabou gerando um encarceramento em massa e muito disso estando conectado ao racismo neste país, certo? Por último, temos também o documentário maravilhoso que é Ilha das Flores, o curta documentário maravilhoso que é Ilha das Flores. Se vocês quiserem sair dessa aula agora, agora não, aliás, ao final de todo o estudo guiado, hoje à tarde, talvez hoje à noite, e assistir o Ilha das Flores, vocês vão poder fazer isso em 15, 20 minutinhos. É um curta do Jorge Furtado, um curta aqui de Porto Alegre, que tem ali como ponto de partida os caminhos percorridos por um simples tomate, né? E essa premissa muito básica, ela se torna interessante e muito trágica, porque o que acontece? A gente acompanha a história do tomate sendo plantado, sendo colhido, depois ele vai para o mercado, depois vai para casa de uma família de classe média que consome parte do tomate, joga o que resta do tomate no lixo, esse lixo é recolhido, ele é levado para a Ilha das Flores, que é uma comunidade aqui de Porto Alegre. Na Ilha das Flores, o tomate que está ainda melhor dentro daquele resto que já foi descartado é dado para que porcos se alimentem dele. E por último, a sobra dos porcos é dada para alguns moradores daquela região da Ilha das Flores. Sim, seres humanos comendo a sobra do que os porcos deixaram e daquele alimento que já havia sido descartado há muito tempo. Certo? É um documentário bastante chocante e que ilustra muito da desigualdade no Brasil, principalmente no que diz respeito, né, à questão alimentar. Ok, pessoal? Então, seguindo aqui para o nosso próximo eixo temático, como eu disse, né, correria, tem muito conteúdo para a gente passar, então já vamos para o eixo temático de número 3, que é muito importante e que foi usado já nos últimos anos, que é o eixo da tecnologia, né? Quando a gente menos esperar, ele vai retornar, eu tenho certeza. É um dos eixos mais interessantes de se abordar na redação do Enem. Então,
O que a gente tem aqui? Primeiro, Black Mirror, né? Vocês já sabem, Black Mirror já foi usada em Redação Nota 1000. E o que é interessante sobre a série é que ela é uma série antológica. Então você pode escolher apenas um episódio ali de 40 a 45 minutos para assistir e você já vai pegar muito da atmosfera da série e da grande discussão acerca dessa série e acerca da tecnologia também no mundo e na redação do Enem, que é o seguinte, né? O eterno paradoxo da tecnologia. A tecnologia foi feita para facilitar a vida humana e para tornar a nossa vida melhor. Mas, se ela for usada de forma irresponsável, ela pode ter malefícios terríveis. E Black Mirror é, em grande parte, sobre essas histórias trágicas que acontecem a partir da tecnologia. Coloquei no material de apoio alguns episódios que são os mais interessantes para discutir sobre as questões do Enem e que vocês podem conferir depois. Depois também coloquei a letra do nosso eterno Gilberto Gil, maravilhoso. O Gil sempre gostou muito de falar sobre questões bem modernas, questões bem atuais, e ele tem diversas canções que falam sobre internet, que falam sobre tecnologia. Cérebro Eletrônico é uma delas. Deem uma ouvida nessa música, 3, 4 minutinhos de canção que vão ser maravilhosos e que são um baita repertório para vocês utilizarem na hora da prova. Beleza, gente? Por último, deixei aqui algumas outras recomendações para vocês olharem ou para vocês lembrarem, se já olharam, né? Que são bem interessantes, como Blade Runner, né? O filme de ficção científica lá do Ridley Scott, lá dos anos 80 e poucos, 1980 e poucos. O 1984, que é a distopia clássica do George Orwell. E O Dilema das Redes, documentário da Netflix que fez muito sucesso no ano passado e que é uma boa pedida também para estudar repertório. Buenas, galera, vamos para o quarto eixo temático, que é o eixo da saúde. Esse que é muito importante para o que a gente está vivendo agora, né? E o que a gente pode trazer para o eixo da saúde? Às vezes eu olho aqui para a esquerda, galera, porque eu tô de olho no tempo. Eu quero fazer essa aula em 30 minutos para vocês, tá? Vai ser um pomodoro assim, ó, maravilhoso, cheio de conteúdo. E acho que vai dar, a gente está tranquilo no tempo. Então, o que é importante de se falar sobre este eixo temático da saúde? Bem, vamos primeiro para o primeiro repertório que eu coloquei aqui, que é um repertório bem interessante, porque ele é basicamente uma personalidade. O glorioso Drauzio Varela, que todos nós conhecemos tão bem. Né? Todo mundo hoje no Brasil deve conhecer o Drauzio e isso por si só já é muito interessante. Por quê? Porque o Drauzio é uma figura que está muito presente nas redes sociais e é um médico conhecido, né, por transitar por diversos ambientes distintos, sem discriminação. Também é conhecido por ser um médico que tem uma fala simples, uma fala que pode ser entendida por muitas pessoas. Um médico que não fica cometendo aqueles academicismos, não fica usando aqueles termos difíceis que facilitam a comunicação, que dificultam a comunicação entre médico e paciente. Então é por isso que ele é tão admirado, né? O Drauzio tá nas redes sociais, tem canal do YouTube, tá postando em várias outras redes, no Instagram também, aparece na televisão brasileira, então ele circula por diversos espaços. E o que é interessante sobre isso, tá? O Drauzio, ele acaba sendo uma figura interessantíssima para o Brasil, que é um lugar em que a gente está vendo, né, uma ponte comunicacional entre a comunidade científica e entre o resto da população que está cada vez mais fragilizada. Cada vez mais nós vemos, né, como a comunidade científica não consegue acessar grande parte da nossa população. E isso gera grandes problemas, né? Gera movimentos negacionistas e vários problemas que afetam a saúde brasileira. E o Drauzio, ele é importante porque ele é um exemplo de médico que consegue manter essa comunicação, ele consegue manter a ponte dele muito forte, muito concreta. Ele comunica para um público enorme e comunica de um jeito que é possível entender. Então, vocês podem usar o Drauzio na redação de vocês para dar um exemplo positivo disso e um exemplo de como talvez todo o sistema de saúde poderia se inspirar no Drauzio para ser cada vez mais claro, para ser cada vez mais compreendido pela nossa população. É um baita repertório, a gente pode usar alguma frase dele, algum livro dele, ou até mesmo usar a personalidade do Drauzio Varela e falar sobre essas questões que eu acabei de citar.
Segundo, muito importante, né? A gente fala bastante sobre isso na escola, é um repertório que até pode parecer um pouco batido, mas nos dias de hoje ele volta a ter importância. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente um trecho que foi retirado, tá? Lá do site da Fundação Oswaldo Cruz, que é referência na pesquisa e no desenvolvimento em ciências biológicas no Brasil, tá? Olha só esse texto. Em meados de 1904, chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São Sebastião. Mesmo assim, as camadas populares rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústulas de vacas doentes. Afinal, era esquisita a ideia de ser inoculado com esse líquido. E ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas. Veja bem, né? Essa questão aqui da revolta da vacina, quando a gente estudou ela lá no ensino médio, parecia um negócio do passado, né? Ela se passou há mais de 100 anos e a gente via isso quase como uma situação fictícia, uma situação muito distante. Mas hoje no Brasil, a gente está voltando a viver uma espécie de cenário que é muito semelhante ao cenário desta época, tá, gente? Então, a gente está vivendo um cenário em que existem movimentos anti-vacina, em que existem falas que são muito parecidas com essas aqui que estão no texto da Fundação Oswaldo Cruz, por incrível que pareça. Então, vamos pensar sobre isso, vamos pensar no paralelo entre a revolta da vacina e o que está acontecendo hoje em 2021 no nosso país. Isso é bem interessante de a gente questionar. Ok, pessoal? Por último, temos também um trecho de um rap maravilhoso, Boca de Lobo, do rapper Criolo. E tá aqui o trecho para vocês, né? Que é bem simples, é bem fácil de a gente lembrar também e é bem impactante. Basicamente, né? Plano de saúde de pobre é não ficar doente. Isso resume muito da situação da saúde no Brasil em vários aspectos. Beleza? Aqui coloquei algumas outras obras que vocês podem conferir depois também acerca do eixo temático da saúde. E vamos para o próximo, porque o negócio não para. Vamos para o próximo eixo temático, que é do meio ambiente. E eu começo este eixo que também está muito atual, está muito importante aqui no Brasil, né? Vocês sabem das tragédias ambientais que estão assolando o nosso país nos últimos 2, 3, 4 anos. Talvez a gente possa estender isso para mais tempo, né? E eu começo com a recomendação de um documentário bem interessante, que traz essa pergunta, né? Seremos história? E essa pergunta está muito conectada à ideia, talvez, né, de um mundo que não se sustente, de um mundo que pode acabar por conta da falta de sustentabilidade ambiental, né? Esse documentário é bem interessante porque ele foi guiado pela voz do Leonardo DiCaprio, né? E não sei se vocês sabiam, mas o Leonardo, além de ser um grande ator, ele também é considerado embaixador da paz pelas organizações das Nações Unidas, né? A nossa famosa ONU. E é bem interessante esse documentário porque ele vai falar sobre mudanças climáticas, né? O Leonardo roda o mundo entrevistando vários especialistas no assunto e evidenciando também as consequências já das mudanças climáticas no mundo todo, certo? Outro repertório bem interessante aqui também é o Wall-E, né? Que eu sempre falo sobre, já falei em várias aulas anteriores e não me canso de panfletar. Assistam Wall-E, tá? Que é o filme da Pixar, o filme do robozinho, que vive em um planeta Terra pós-apocalíptico que tá cheio de lixo, tá? Esse filme tem muitas camadas para diversos desses eixos temáticos. A gente poderia incluir ele em mais de um eixo temático, porque ele fala sobre sustentabilidade, ele fala também sobre tecnologia, né? Porque a gente vai ver que os últimos humanos ali desse universo de Wall-E, eles vivem em uma nave espacial e eles basicamente são totalmente dependentes da tecnologia. E também são muito sedentários, né? E viciados na tecnologia. Então a gente também pode pensar no eixo temático da saúde. Dá para pensar também no eixo temático da desigualdade. Afinal, né? Esses humanos que foram lá para aquela nave, provavelmente são uma parcela muito pequena da população. Provavelmente uma parcela rica da população que conseguiu ser levada lá para cima. Então o Wall-E, gente, é um filme que fala sobre tudo. Beleza? Assistam ao Wall-E e se já assistiram, pensem um pouquinho sobre como utilizar esse filme nas redações de vocês. Beleza? Vamos seguir aqui para o próximo eixo temático então, que é essencial também e que quase sempre aí retorna para a redação do Enem, que é o preconceito, tá? E para preconceito eu quis trazer um conceito muito importante de racismo estrutural que o Silvio de Almeida
está sempre comentando, né? Quem é o Silvio de Almeida? Para quem ainda não conhece, é um filósofo do direito, é presidente do Instituto Luiz Gama Silvio Almeida e, gente, basicamente, ele é incrível, tá? Ele é incrível, ele fala sobre a sociedade brasileira hoje, ele fala sobre racismo e o Silvio basicamente define o racismo não apenas como aquelas ações diretas, aquelas ações visíveis, aquelas ações que a gente vê e a gente abomina quando elas acontecem, né? Pelo menos a maior parte das pessoas abomina. Não, o Silvio vai além. Ele diz que o racismo é silencioso. O racismo está na estrutura, o racismo está em políticas públicas excludentes, ele está na educação precária também. Tudo isso acaba contribuindo negativamente, né, para que o racismo continue se perpetuando no Brasil. Então, o racismo é estrutural, é uma estrutura, né, que está em todas as relações sociais do nosso país, infelizmente, né? Seguindo então com a questão do preconceito, também coloquei ali a situação do Gil no BBB, para que vocês entendam também que BBB também é repertório de redação, tá, galera? Porque a situação do Gil acabou sendo muito emocionante, foi muito interessante a participação dele no Big Brother, porque ele falou muito sobre aceitação, sobre como foi se assumir gay na família dele, na comunidade em que ele vivia, que inclusive era uma comunidade religiosa. Ele teve diversos problemas para tratar esse assunto na sua vida, né? E a gente vê ali o tamanho da dor do Gil, a gente vê os problemas identitários que foram gerados por conta dessa censura, né, colocada ao redor da identidade do Gil. Então, dá para usar BBB. Enfim, N outras questões que aconteceram nesse BBB 2021 poderiam ser utilizadas para repertório de redação Enem. Dá para utilizar. Então, se você passou aí 100 dias da sua vida assistindo o BBB 21 ou a qualquer outro BBB e pensou que estava perdendo tempo, não. Você pode utilizar esses repertórios, essas cenas, como repertório da redação do Enem. Beleza? E seguindo então para um eixo temático maravilhoso, mais um, né, que é o nosso penúltimo eixo temático, aliás, que é o seguinte, é o eixo temático da cultura. E, se vocês se lembram bem, só deixa eu pegar aqui a mãozinha no lugar certo, aí ó, se vocês bem se lembram, o tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil, estava totalmente dentro desse tema da cultura, certo? E a cultura, volta e meia, está retornando para os temas de redação do Enem. O que eu coloquei como exemplo aqui? Bacurau, que é um dos melhores filmes brasileiros que eu já tive a oportunidade de ver. Confiram se ainda não assistiram. Se já assistiram, parabéns. Pensem sobre Bacurau, pensem sobre como ele é importante para discutir os problemas sociais do Brasil, né? Ele é o filme brasileiro de 2019, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, e ele conta a história de uma pequena cidade do sertão brasileiro que é atacada por um grupo de assassinos estadunidenses, tá? E é a união dessa comunidade e a compreensão que essa comunidade tem a respeito da sua própria história que vai fazer com que ela tenha força para tentar lutar contra um povo que está tentando oprimir esta sociedade, tá? Existem várias cenas bem marcantes no filme e a gente tem ali, né, no cenário, um museu que é muito importante para a história. É o Museu de Bacurau, o museu que basicamente tem ali as histórias daquele povo. E a gente percebe ao longo da narrativa a importância daquele museu para o fortalecimento daquele povo e para que aquele povo continue vivo. Então a gente vê a importância da memória, da lembrança para a cultura de um povo. Também coloquei aqui o glorioso Ailton Krenak, né? Que é escritor, ambientalista, filósofo, e ele é uma das principais vozes indígenas no Brasil hoje, né? E olhem só, coloquei aqui um trechinho da fala do Ailton Krenak. Claro, a gente não vai fazer uma citação direta de toda essa fala, mas a gente pode refletir sobre isso que o Ailton falou, da perspectiva de povo originário que ele tem, que é uma perspectiva que muitas vezes a gente não vê sendo representada na mídia. Vamos lá, abre aspas para o Krenak então. Como é que nós vamos viver dentro de um território indígena, caçando, se os nossos vizinhos matam até abelhas? Então, nós vivemos refugiados em alguns pequenos territórios indígenas, reservas e aldeias. Em algumas regiões, como o Nordeste, por exemplo, a maior parte da população indígena foi exterminada.
E onde conseguiram sobreviver foi a duras custas, com uma perda cultural enorme, tendo que sobreviver como retirantes, como fugitivos no seu próprio território. O Brasil não honra a relação dele com os seus povos originários. Os índios não são respeitados. Então, nós vamos inspirar quem não nos respeita? E este questionamento de estudo, né? De estudo, este questionamento do Krenak. Vamos seguir aqui então para o nosso último eixo temático e ufa, vai dar tempo, estamos em 25 minutos, então a gente vai, nesses últimos 5 minutos, falar do eixo temático da segurança, que está aqui, e eu coloquei algumas referências bem populares para o eixo temático da segurança, para que vocês também tenham confiança e acreditem nos repertórios que vocês gostam, nas coisas que vocês admiram. Então, primeiro aqui, coloquei um álbum de rap, né, que é talvez o álbum de rap mais importante da música brasileira, que é o Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais. Esse álbum é de 1997 e ele ilustra muito dos problemas de violência urbana, de segurança, de desigualdade social e preconceito que o Brasil enfrenta, sobretudo nas suas periferias, nas suas regiões mais pobres, tá? É um baita álbum, as letras são maravilhosas, a sonoridade é maravilhosa, então deem um tempo para ouvir o Sobrevivendo no Inferno, tá? Vale muito a pena. Segundo, uma referência, né, que está bastante em alta, né, quando que não esteve também durante a nossa existência, que é o Batman, né? E aqui eu falo de Batman, a gente pode pensar no Batman nas histórias em quadrinhos, em alguma história específica, ou então nos cinemas, né? Em várias das encarnações que o Batman já teve nos cinemas ao longo desses anos, em série de TV também, porque qual que é a grande questão do Batman, né? Inclusive o filme do Coringa, mesmo não tendo o Batman mesmo, ele também retrata essa situação, né? O Batman, basicamente, acaba sendo um produto da cidade em que ele vive, que é Gotham. E Gotham é um antro de corrupção, de violência urbana, de degradação humana, certo? Então, essa cidade, ela tem um sistema público que é muito precário, um sistema que abandona, que exclui, um sistema que é violento, que não funciona, né? Então a gente pode usar essa situação de Gotham para falar sobre um sistema público precarizado e sobre como essa falta de amparo aos cidadãos é prejudicial para aqueles que vivem em uma cidade, certo? Então a gente pode trazer o Batman, né, o universo do Batman, principalmente representado por Gotham, para falar sobre violência, sobre segurança e comparar também com a situação brasileira. E por último, para os Potterheads de plantão, eu trouxe o exemplo de Azkaban, né? Para quem tá ligado na saga de Harry Potter, né? Ou para quem não tá tão ligado também, com certeza já ouviu falar, todo mundo já deve ter ouvido falar do maravilhoso Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né? Tem o filme dirigido pelo Alfonso Cuarón, tem o livro também. Mas o que é importante a gente saber daqui, tá? Azkaban. O que é Azkaban? É uma prisão de segurança máxima que é conhecida ali no mundo ficcional de Harry Potter, né, no mundo bruxo, por torturar os seus prisioneiros, por submetê-los a situações totalmente desumanas, degradantes. E a gente pode usar esta prisão de Azkaban para justamente questionar o sistema prisional brasileiro, o sistema prisional de outros cantos do mundo também, que em vez de estar agindo para melhorar, né, para recolocar esses indivíduos que cometeram algum delito, recolocá-los na sociedade de forma mais conscientizada, de forma mais segura, né, e claro, mostrar a eles algumas outras oportunidades de sair do mundo do crime, não, muito pelo contrário. O sistema prisional, assim como em Azkaban, ele acaba punindo, ele acaba tornando esses indivíduos, não reabilitando esses indivíduos, basicamente. Muitas vezes acabam fazendo muito mais mal aos indivíduos do que bem. Então o sistema prisional acaba não cumprindo a sua ideia, que seria uma reabilitação em massa, né? Não, ele não faz isso. Ele acaba se tornando muitas vezes uma escola do crime. Então, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban pode ser usado para ilustrar isso, sim. E muito mais, minha gente. A gente conseguiu cumprir agora esses 8 eixos temáticos e fica, então, este pensamento importantíssimo.
usem os repertórios que vocês gostam, usem as referências que vocês amam, porque tudo pode funcionar como repertório do Enem, beleza? É só a gente parar, pensar, registrar o que a gente está assistindo, pensar em separar nesses eixos temáticos que dá para enquadrar muita coisa. Todos vocês têm conteúdo, eu acredito em vocês, seja música, série, filme, livro, HQ, tudo isso vale e a gente vai arrasar na competência 2 do Enem. Beleza, minha gente? Um abraço. Mua.